Olá, eu me chamo Juan Guimarães, trabalho com internet desde 2019 e já faturei mais de 6 dígitos aqui na internet. Nesse canal eu busco te ensinar, sem enrolação e do básico mesmo, como você pode utilizar a internet para ser uma fonte de renda extra ou quem sabe, assim como eu, viver 100% da internet. Nesse vídeo eu vou te explicar o que eu faria com R$0, ou seja, zero investimento, para começar a ganhar dinheiro através da internet. Então já pode ficar tranquilo que nesse vídeo eu não vou tentar te vender nenhum curso, não vai ter nenhum clique aqui para entrar no meu treinamento, nada do tipo. É conteúdo cru, bruto, e eu já vou começar a partir de agora. Para facilitar, eu criei aqui um mapa mental que vai ajudar a gente a entender um pouco o caminho que a gente vai seguir. Esse mapa mental eu coloquei o título de R$0 para começar a ganhar dinheiro online, que é o objetivo desse vídeo. O intuito é ensinar você como ganhar dinheiro na internet sem precisar comprar nada. E eu disse nada mesmo, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que eu faria eu não compraria nada, como eu falei. O objetivo desse vídeo é te ensinar de forma gratuita. Então eu não compraria curso, não compraria nenhuma ferramenta paga, nenhuma dessas IAs, certo? Não gastaria dinheiro com anúncio e também não compraria nenhum produto para ter estoque para tentar vender online. Eu faria o seguinte, eu escolheria uma habilidade para aprender. E quando eu falo de habilidade, a gente pode falar de edição de vídeo, tráfego pago, social media, design, criação de site. Inclusive, se essas habilidades que eu falei aqui você não conhece a fundo, não entende o que eu estou dizendo, não é um assunto para esse vídeo, senão ficaria muito longo. Então eu aconselho você a procurar na internet sobre essas habilidades que eu falei, tá? Inclusive ainda existem outras aqui que eu poderia ter citado, como por exemplo, a inteligência artificial. Hoje em dia, com IA, você consegue fazer várias funções que daria para você ganhar dinheiro com ela, tá? Mas não vem ao caso. Então, o foco seria o quê? Aprender uma habilidade nova. Às vezes você já tem essa habilidade e você pode aprimorar ou simplesmente você vai aprender uma nova habilidade, né? No meu caso bem específico mesmo, eu trabalho com tráfego pago na maioria das vezes. Então eu estudaria sobre anúncios online, sobre conversão, sobre modalidades de anúncio, para ir cada vez mais aprendendo sobre essa área, certo? E, claro, eu aprenderia, como eu falei, de graça. Então, o objetivo é o quê? Se não é para gastar dinheiro, eu vou procurar a melhor fonte de conteúdo que tem hoje, que é o YouTube. E é por isso que você, inclusive, está assistindo o meu vídeo. Você está buscando alguma forma de aprender e aqui no YouTube a gente sabe que é de graça. Então, hoje em dia, você já encontra vários conteúdos em canais do YouTube muito bons sobre essa habilidade que você queria, como tráfego pago, edição de vídeo, inteligência artificial, etc. E não tem segredo, é aprender, testar, errar, corrigir, certo? E não precisa ficar há meses, muito tempo só estudando, já vai para a prática. A melhor forma de você aprender, eu sempre defendo isso, é o método da canoa, né? Não sei se você sabe, mas para a gente remar numa canoa é um barco pequeno e a gente rema assim. Então eu brinco falando para os meus alunos que um braço é o estudo e o outro é a prática. E eles estão sempre um logo após o outro. Não fica só no estudo para depois ir para a prática. Entendeu? Então assim, vai aprendendo, vai testando, vai praticando. E conforme for o tempo passando, você vai melhorando. Depois que você já está conhecendo, já está entendendo como é que funciona essa questão das habilidades, eu aí passaria a criar uma oferta. Mas a oferta não é simplesmente querer vender alguma coisa e ganhar um dinheiro em troca disso, não. Eu ofereceria uma solução. Trazendo para o meu universo de tráfego pago, de anúncios, eu não abordaria clientes, possíveis clientes, falando que eu faço anúncio no Instagram. Eu venderia uma solução, então eu falaria para ele o quê? Eu ajudo a sua empresa a conseguir mais clientes através de anúncios. Se você é social media, eu ajudo empresas a obterem mais clientes através de um Instagram bem organizado que sabe se comunicar com o seu público-alvo. Desse tipo. No fundo, a gente quer vender alguma coisa, quer ganhar dinheiro, mas a gente não precisa ir falando já do produto para o cliente. Porque muitas vezes o cliente da gente, a pessoa que vai ouvir nossa mensagem, ela vai estar ali na defensiva. Afinal, quem é que quer ficar gastando dinheiro toda hora? Então, quando você foca em mostrar uma solução, focar na dor daquele cliente, que você resolve aquele problema, é muito mais fácil que a conversa continue acontecendo, tá ok? Então, depois que você cria uma oferta, você já tem que começar a o quê? Procurar o seu primeiro cliente. E onde é que você vai procurar esse primeiro cliente? Nesse caso, você pode procurar pelo próprio Instagram, né? Procura empresas no Instagram, procura empresas da sua cidade, do seu bairro, pequenos negócios, até mesmo conhecido. E uma das estratégias que eu utilizava bastante lá no início, e vocês vão entender o porquê, é oferecer meu serviço gratuito durante um certo tempo.
Porque quando a gente oferta o nosso serviço gratuito, a gente consegue duas coisas. A primeira é quebrar a objeção do cliente dele ter que pagar alguma coisa, certo? Então a gente já quebra isso dele, a gente já está oferecendo de graça. E o segundo benefício da gente ter essa questão de oferecer nosso serviço de graça é que nós conseguiríamos ter com aquele cliente um portfólio para mostrar para um próximo. Porque quando a gente começa a trabalhar, muitas vezes nós não temos uma base de clientes, um histórico prévio para mostrar para o cliente em questão que a gente já tem experiência na área. Então, oferecendo de graça, muitas vezes você já consegue mostrar para aquele cliente que você faz um bom trabalho e quando acabar aquele período gratuito, com certeza ele vai querer manter você com ele, então a partir daí vai lhe pagar e você vai ganhar dinheiro. E também, se por acaso não der certo, o cliente não quiser continuar, em último caso, você já pode utilizar aquele cliente como um portfólio para um próximo cliente. Já trabalhei com aquela empresa X, já trabalhei com aquela empresa Y e mostrar o que você fez com aquela empresa. Você pode procurar no Google, enfim, mas dessa forma de você procurar empresas da sua cidade, empresas de conhecido, inclusive. E quando eu falo empresas, não necessariamente é uma empresa grande, que tem sede, que tem escritório. Não, muitas vezes é um profissional liberal. É alguém que faz geladinho, alguém que é psicólogo no Instagram. Não precisa ser algo muito rebuscado, é você ter alguém para quem oferecer o serviço e contratar ele. Então, assim, uma forma, eu até coloquei aqui, eu procuraria pequenos negócios que claramente precisam daquilo que eu estou oferecendo. Se você trabalha com social media, ou seja, se você é uma pessoa que sabe organizar Instagram, se você sabe profissionalizar um perfil, é só você observar perfis da sua cidade de empresas, pizzaria, hamburguerias, açaiterias, clínicas e oferecer uma oportunidade para eles de que como você pode melhorar. E lembre daquele fato que eu disse aqui em cima, a gente não precisa focar, Não precisa focar em vender um produto. A gente pode simplesmente vender uma solução. Então, se você trabalha com Instagram, você pode mostrar como você deixaria o Instagram daquela clínica, daquela empresa, caso você fosse social media deles, tá ok? E aí, depois da gente procurar nosso primeiro cliente, eu faria a minha primeira venda. Eventualmente, você vai acabar fazendo uma venda. E quando eu falo venda, não é necessariamente você vender um produto ou um serviço ali de cara. Muitas vezes você vai vender aquele seu serviço, pode ser de graça ou não. E você não pode começar com a ideia de que você já vai ficar rico, já cobrar valores altos. Não, começa devagarzinho. Como eu falei, pode começar até de graça, mas depois vai colocando um valorzinho baixo para você ir quebrando a objeção, ganhando espaço no mercado, ganhando experiência, ganhando casca e quem sabe também, aprendendo cada vez mais com cada cliente. Que é o que eu costumo falar. Cada cliente, cada pessoa que você presta um serviço é um curso novo que você aprende. Porque ele vai ter as reclamações dele, ele vai ter as rotinas dele, ele vai ter aquelas dores de cabeça que ele vai te dar. E ao longo do tempo você vai criando casca, vai criando formas de trabalho em que você vai ficar mais tranquilo em relação a qualquer tipo de cliente que porventura possa aparecer. Então eu focaria em conseguir meu primeiro cliente, dar o primeiro resultado para aquele meu cliente e então conseguir meu primeiro depoimento. Na internet, um dos argumentos, um dos artifícios que faz você vender pela internet é a questão da prova social. E o que seria essa prova social? Nada mais é do que as pessoas verem que o seu realmente existe, que seu trabalho realmente é de confiança e que dá resultado. E como é que a gente consegue provar isso para as pessoas, já que muitas vezes elas nem te conhecem? A internet possibilita, por exemplo, eu estar aqui na Bahia e conversar com alguém lá de São Paulo para fechar negócio. Como é que essa pessoa vai saber que meu trabalho é confiável? Quando eu mostro depoimentos de pessoas com quem eu já prestei serviço, falando como foi minha postura, quais foram os resultados. Então, essa questão aqui do depoimento é fundamental. Então, quando você focar em primeira venda, não foque simplesmente em ganhar o primeiro real ali, em ficar rico. Foque em dar o primeiro resultado para o seu cliente para então conseguir o primeiro depoimento. Quando você conseguir o primeiro depoimento, as outras vendas vão se tornar cada vez mais fáceis. Até o ponto de que as pessoas vão começar a chegar até você por conta dos depoimentos que as pessoas deram para ela. Tá certo? E em sétimo passo, mas claro que isso tem que estar desde o primeiro momento que você decide prestar serviço para alguém, seria entregar muito bem. Um cliente que fala bem do seu serviço, ele é a melhor estratégia de marketing que existe. O boca a boca, ele tem um poder de convencimento muito forte. Então acredite, se o seu cliente que trabalhou com você, em qualquer daquelas habilidades que eu citei lá no início ou até outra, se aquele cliente está satisfeito com o seu trabalho, você conseguiu entregar um custo-benefício para ele, com resultado e profissionalismo, tenha certeza que ele vai comentar com outros colegas de profissão, com outras pessoas, sobre o profissional que você é e com certeza vai gerar
novos trabalhos, novos clientes, ok? Isso quando os próprios clientes não perceberem que a empresa X está trabalhando corretamente, e aí vai perceber quem é o profissional que está por trás daquelas ações daquela empresa de marketing, por exemplo, daquela ação de anúncios online, das edições de vídeo, de social media. Quem é o profissional que está fazendo o trabalho com aquela empresa? Então, as pessoas vão começar a saber, querer saber quem você é justamente pelo seu trabalho bem feito. Então, quando você tem um cliente satisfeito com o resultado, o depoimento é natural. E então, depois de você entregar o combinado, acompanhar os resultados, você tem sempre que melhorar o seu serviço, investir em infraestrutura, pode ser um computador, pode investir em anúncios online para conseguir mais clientes, pede o feedback, pega um depoimento, tá certo? Isso vai ajudar você bastante. Então, para finalizar tudo isso aqui, o que é que eu faria, tá? Começando do zero hoje, se eu pudesse voltar no tempo para começar do zero, sem dinheiro nenhum para investir na aquisição de novos clientes ou produtos, eu aprenderia uma habilidade, focaria em ficar muito bom nela, procuraria uma problemática do mercado, um problema de alguém e entregaria a solução. Essa é a forma mais rápida de você conseguir levantar dinheiro na internet. Eu aplicaria exatamente esse mapa mental aqui, certo? Não compraria nada, escolheria uma habilidade para aprender de graça, como eu falei, criaria uma oferta de acordo com o que eu sei fazer, procuraria o meu cliente depois de procurar essa oferta, então eu estruturaria bem minha oferta para depois procurar o meu cliente aqui nesses lugares que eu falei, tá? Instagram, empresa da minha cidade, conhecidos, pequenos negócios, e depois eu faria minha primeira venda. Agora lembra que eu falei da primeira venda, não focar em ganhar o dinheiro imediato. A primeira venda seria o convencimento de um cliente, de uma empresa a contratar o seu serviço mesmo que de graça, porque no final a gente vai pegar esse depoimento aqui. Então, fazendo isso repetitivamente, a gente cada vez vai ficar melhor na habilidade que a gente tem, vamos conseguindo aumentar nossa carteira de cliente e sim, vamos conseguir trabalhar pela internet. Essa foi a minha jornada quando eu comecei, fazendo anúncios para empresas da minha cidade, do meu bairro, de graça, e conforme eu ia trazendo resultado para esses meus clientes, eu comecei a pedir depoimentos, e depois as indicações começaram a surgir naturalmente até o ponto que eu precisei fechar minha carteira de clientes para não aceitar mais ninguém, porque eu não tinha mais tempo para lidar com isso. Então de lá para cá, eu continuei trabalhando com tráfego pago, mas hoje também eu escalo os meus resultados através de outras habilidades que eu ensino aqui no canal. Se você não me segue no Instagram, já me segue lá, @JuanGuimarãesPro, certo? E se inscreve aqui no canal, porque eu vou estar sempre colocando vídeos como esse para você aprender a ganhar dinheiro online. Meu objetivo é fazer com que você consiga ter um conforto maior através da internet, que foi o que eu fiz e eu sou grato a isso, tá certo? Até a próxima e fiquem com Deus.